Eita, astronautas, olha nós aqui de novo. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem vai assistir nos outros horários. Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do nosso canal Pensar Africanamente. Essa nossa ferramenta de luta, essa nossa ferramenta de disseminação de conteúdos, história, cultura, tradição, ancestralidade, de fortalecimento das nossas lutas por equidade e justiça. E olha a nossa pauta de hoje, hein? 2 de julho, bicentenário da independência do Brasil. E eu estou percebendo meu óculos bem sujinho, né? Mas vamos lá. Bicentenário da independência do Brasil. Como assim, Silvani? E o 7 de setembro? São processos diferentes, né? Uma coisa é a história que se derrama pelo país a partir do Sudeste, nos livros didáticos, que do 7 de setembro, Dom Pedro gritou as margens do Ipiranga e pronto, o Brasil estava independente. Outra coisa foi os processos de lutas contra tropas aliadas a Portugal, contra tropas portuguesas, que se deu principalmente no Nordeste, na Bahia, e que foram batalhas sangrentas, viu? Batalhas sangrentas, e a gente até nem entende por que entendemos quando há um pensamento hegemônico nos livros didáticos, como é que essas lutas não estão na história da independência do Brasil ainda nos livros didáticos, que foi no 2 de julho de 1823, que aí sim, com a derrota das tropas portuguesas, com a derrota das tropas fiéis a Portugal, se concretizou o processo de independência. É uma data celebradíssima na Bahia, mas que muitas vezes quem está por aqui, pelo Sudeste, nunca nem ouviu falar. Mas vai ouvir hoje, aqui no Pensar Africanamente. Já vou trazer nossos convidados aqui para a sala. Enquanto isso, é isso aí. Sírios Oliveira passou aí mais cedo e postou aulão sobre o 2 de julho, super necessário. Gente, nós estamos no YouTube, nós estamos no Facebook. Onde é que você está? Você já dá seu like e já dissemina o link e já arrasta geral para o nosso aulão sobre o 2 de julho, como escreveu a Sírios Oliveira. Mari Noeli, boa noite, astronautas. Como é bom estar por aqui mais vezes ao longo da semana. Sempre encontros construtivos e maravilhosos. Neurandir Brito, Lúcia Góes, minha irmã, aí da Bahia, você não perderia, né? Que bom que você está aqui conosco. Ela dizendo, mais uma vez, reunidos em torno de humanos inteligentes e sábios. Salve. Já que você falou de humanos inteligentes e sábios, vou trazer aqui para a sala já os nossos convidados de hoje. Já apresento para vocês o Lu Araújo, Clício Santana. Deixa só, enquanto eu estou aqui batendo esse papinho com vocês já sabem, né, qual é o papel de vocês. Vocês turbinam nas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp, que o Pensar Africanamente já está ao vivo e que a pauta é relevante, necessária e importante. Maria Luísa, boa noite. Maria Luísa de Aparecida de Goiânia, ainda agora há pouco eu dizendo que eu sou de Goiás, né? Já tive muito aí em Aparecida de Goiânia, que bom que você está aí. Divulga aí para o nosso povo da nossa terrinha aí, por favor. Mariana Bahia, a Sírios Oliveira dizendo que felicidade, professora Silvani, vamos saber verdadeiramente da independência do Brasil. É isso que está colocado. Entender e conhecer as lutas reais do povo para concretizar a independência do Brasil. Isadora Cruz, João Vitor faz parte aqui da nossa equipe de pessoas voluntárias, ele cria o nosso material de divulgação. Muito obrigada, João, e está sempre aqui conosco. Damianinha Letras, tá bom? E Caroline Matias, chegando aí na moderação do chat. Ela dialoga com vocês aí no chat. Se vocês tiverem perguntas, podem colocar, que ela vai nos ajudar a não perder as questões de vocês. Então, desde já, obrigada, Caroline, por estar aí mais uma vez nos ajudando a fazer as transmissões do canal ocorrerem redondinhas. Vamos àquela apresentação formal, resumidíssima, que não dão conta da trajetória das pessoas que nós convidamos, mas dão a vocês uma noção.
Zulu Araújo, formada em arquitetura, mestre em cultura e sociedade e doutoranda em relações internacionais pela UFBA. Foi diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, vinculada à Secretaria de Cultura da Bahia, e foi também presidente da Fundação Cultural Palmares, do MINC. Clício Santana, graduado em História, especialista em estudos étnicos e raciais, mestre em História Social pela Universidade Federal da Bahia e doutorando em História, pesquisador e professor universitário. Não se iludam, viu? Isso aqui é só resumo. Você olha para eles assim e fala, tão jovens, mas com uma trajetória aí de vivência, de estudos, de ação, que levaria aí páginas para a gente colocar tudo. Mas vamos lá, vocês estão aqui para ouvi-los. A Mariana já está dizendo, meu mestre Clício, olha Walter Silva chegando aí. Gente, vocês estão chegando? Vamos disseminando. Tá? Suas redes sociais, seus grupos de WhatsApp, quanto mais você divulga, mais as pessoas correm para cá para acompanhar o nosso diálogo. E vocês sabem, né? São pautas sempre relevantes para os nossos processos de luta. Ô Zulu, bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Eu já vou passando para você fazer a sua fala, a sua apresentação sobre a temática. Eu vi que você publicou aí sobre o tema, então é contigo, por favor. Tá bom, Silvani. Uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde, conforme você já anunciou anteriormente, para aqueles que vão assistir agora ou depois, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a você, agradecer a Clício Santana por estar compartilhando esse momento aqui. Há muito tempo que eu não tenho participado de lives, por variadas razões. Uma delas, assim, a overdose que a gente teve no período pandêmico, e isso terminou fazendo com que a gente refluísse um pouco. Mas também uma felicidade enorme de lhe rever. Nós somos da chamada velha guarda do movimento negro, e os mais jovens dizem que nós somos dinossauros, tá bom? Clício, por exemplo, adora chamar a gente de dinossauro. Vou lhe avisando que ele, com essa carinha dele aí, toda simpática, mas esse rapaz não é moleza. Vamos nada, não tem nada que nos tira, que nos destrói. Os dinossauros foram extintos, nós não. Exatamente. Então, eu quero agradecer, essa é a primeira coisa, agradecer pela oportunidade, parabenizar o canal Pensar Africanamente, porque nesses 200 anos, revisitar essa epopeia, revisitar esse evento histórico é algo muito importante, particularmente no momento que nós estamos vivendo, um momento que a gente está recuperando a dimensão cidadã na sociedade brasileira, recuperando os princípios democráticos da nossa sociedade e tentando, evidentemente, consolidar essa nova, digamos assim, essa nova etapa na quadra histórica do nosso país. Então, é com esse espírito que eu gostaria de dar alguns pitacos nessa história. Eu não sou historiador, é importante dizer isso. Aqui o historiador, portanto, quem tem a obrigação de respeitar todos os cânones históricos, acadêmicos, é o professor Clício Santana, aliás, a quem eu, de público, agradeço as aulas cotidianas que eu tive durante quase 6 anos, no qual eu trabalhei junto com ele, e ele dirigindo a biblioteca Consuelo Pondé de Siena, que é uma biblioteca virtual, no qual ele deixou um legado enorme, conforme eu estava, inclusive, conversando aqui nos bastidores. Mas o que eu quero fazer aqui são algumas provocações no sentido da gente revisitar a história com espírito crítico. Eu vou ler aqui para vocês, depois eu vou falar dos 2 artigos que eu publiquei, mas eu vou ler aqui para vocês um texto que eu encontrei na pesquisa que eu andei fazendo. Esse texto era de
Braz do Amaral, um cidadão, historiador também, como meu colega Clício Santana, que esteve presente no centenário da independência do Brasil na Bahia, ou seja, em 1922. E ele publicou o seguinte: a independência de um país não pode ser fruto de atos isolados, como o episódio do Fico e o Grito do Ipiranga, ambos creditados ao príncipe regente Dom Pedro II, mas devem ser atribuídos, sim, aos heróis que a edificaram. Eu li esse texto aqui do nosso historiador, um historiador conservador, sem dúvida nenhuma, mas é porque ele é revelador de uma prática que existe no Brasil de há muito tempo, de creditar a figuras da elite brasileira, a figuras do poder, atos que, na verdade, foram construídos por populações, atos que foram construídos por, como é que eu diria, por conjuntos de lideranças, de pessoas, como foi, por exemplo, a independência do Brasil na Bahia. E essa independência do Brasil da Bahia, ela tem algo de particular. Ela foi, se há, melhor dizendo, olha, se há algo no Brasil que a gente pode chamar de apagamento histórico, isso chama-se a independência do Brasil na Bahia. Em 1823, se consolidou aqui na Bahia, com arma na mão, com luta, com sangue, com guerra, com muitos mortos, a verdadeira independência do Brasil, porque foi aqui onde nós conseguimos consolidar aquilo que era, digamos assim, um acerto, um acordo entre as elites brasileiras feitas lá em São Paulo. Isso porque havia interesses, e interesses políticos, econômicos e internacionais muito fortes em jogo. E há algo que eu digo sempre o seguinte: é a pergunta que não quer calar. Ao revisitar a história do Brasil e a independência do Brasil na Bahia, é importante a gente perguntar por que na independência do Brasil não foi feita a abolição? Qual a razão da abolição da escravatura ter sido postergada 65 anos após a independência para vir ocorrer, e ainda assim ocorrer de maneira, como é que eu diria, de maneira pouco convincente, digamos assim, né? Porque, na verdade, houve um pacto escravista, e foi isso que eu citei no meu artigo, que escrevi para a revista Raça. O pacto escravista realizado aqui no estado da Bahia, mas que contou com a participação da elite mineira, da elite carioca, da elite paulista, assim como da Inglaterra e até de frações do Império Português, ela se unificou para manter a escravidão. Aliás, Clício me dizia sempre: a independência do Brasil foi um sucesso porque houve o pacto escravista. Sem ele, não haveria condições dela ter se realizado do jeito que se realizou, né? Houve dois episódios que revelam o quanto isso é verdadeiro. O primeiro em 1798, quando da Revolta dos Búzios. A Revolta dos Búzios, que foi um evento histórico dos mais importantes após a Revolta do Haiti, ocorrido aqui na Bahia, que levou ao assassinato de 4 negros que os lideraram: Lucas Dantas, João de Deus, Luiz Gonzaga das Virgens está faltando um, meu Deus do céu. Eu esqueci, daqui a pouco eu me lembro. Manuel Faustino. Manuel Faustino, exatamente, Clício. A Revolta dos Búzios já anunciava a disposição não só dos negros baianos em lutarem pela abolição da escravatura, assim como da corte portuguesa em reprimir isso de maneira violenta.
Tanto é que o número de punidos, degredados e presos foram gigantescos. O mesmo ocorrendo em 1835, ou seja, 12 anos após a independência do Brasil na Bahia, nós tivemos de novo um fato, que foi a Revolta dos Malês, muito bem escrita e publicada pelo professor João Reis, que também indicaram essa, digamos assim, essa disposição do Império Português em não permitir que a abolição da escravatura se fizesse presente. Então, eu tenho afirmado nos textos que eu tenho feito sobre a independência do Brasil na Bahia que, além de discutir, além de apresentar o heroísmo do povo baiano, o heroísmo dos negros, dos escravizados, dos indígenas que lutaram nessa guerra, é necessário que a gente apresente também aqueles que terminaram por, digamos assim, impedir que essa independência se desse da maneira correta. Então, essas inicialmente seriam as provocações que eu teria para fazer para que, posteriormente, a gente pudesse voltar ao assunto após a gente ouvir aí sim a aula do professor Clício Santana. Muito obrigada, Zulu, muito obrigada. Tem gente chegando aí depois. Ah, perdi a fala do Zulu, você perdeu um pedacinho, mas depois você assiste, porque fica gravado. Então, veja só, gente. Bom, a Maria Luísa chegou aqui dizendo salve os 45 anos do MNU, é verdade. 7 de julho, não é isso? O ato na escadaria, não é isso mesmo, Zulu? Exatamente. Exatamente, 45 anos no MNU. Célio Leocádio, não esqueci de você não, meu irmão, a gente tem esse compromisso de dialogar a questão dos quilombolas aí do Baixo Sul da Bahia. Não esqueci não, é que eu estou sem sábado disponível, nós combinamos de fazer no sábado. Babai Natobi, Pedro Neto, Calé Afronautas, Calé Silvania, é isso aí, seja bem-vindo. Gabriel Rodrigues, Agô, Quilombo, Eduardo Rocha, atento às palavras dos meus mestres, saudando meu irmão de luta, Clício, Axé, irmão, Ney Reinaldo. Assim, gente, não tem problema o pessoal que está chegando depois, não. A gente sabe que muita gente está, inclusive, em movimentação nesse momento, indo para casa, saindo do trabalho, porque fica gravado e assiste depois. Então, podem continuar chamando o povo e podem continuar chegando aí, que não tem problema. Porque nós vamos ouvir agora o professor Clício Santana. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada, viu? É contigo. Obrigado, Silvani, pelo convite, pela abordagem, o acolhimento. Obrigado, Zulu. É uma honra estar ao lado do Zulu, sempre conversando. A gente tem alguns anos de diálogos quase que cotidianos de diversos temas. E, ultimamente, não tão próximo, mas pelo menos nos últimos 3 anos, temos falado muito sobre 2 de julho, das diversas perspectivas. Estarmos juntos aqui, falando sobre isso, é uma honra e agradeço o canal e a você, Silvani, proporcionar esse momento para a gente. E é um canal que tem uma disponibilidade, que fica registrado, né? Não é só o ao vivo, aqui ou agora, mas que tem uma repercussão, uma documentação, né? Nesse sentido. Então, eu gosto muito disso, porque a gente pode revisitar, redivulgar e transformar isso em um conteúdo permanente. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela presença sua e de Zulu Araújo, é uma honra. E quero falar o seguinte, assim, como historiador, a gente busca entender o passado pelos vestígios. Então, quando eu falo que o pessoal que veio antes é os dinossauros, é porque eu penso que a gente aprendeu sobre os dinossauros, sobre os fósseis, né, que contam um pouco a história. Não tem nada a ver com morte, não tem nada a ver com isso, mas aqui eu acho que a gente pode contar a nossa história com qualquer indícios, qualquer forma que tiver. Então, eu acho que é uma forma carinhosa e um tanto quanto irônica também de falar, especialmente para Zulu, de dar uma pirraçada com ele, com essa questão. Mas, dito as falas iniciais e as brincadeiras também, mas, ao mesmo tempo, já pensando em algumas questões extremamente relevantes que Zulu já trouxe, de provocação, de colocar algumas reflexões para pensarmos,
é importante entendermos, assim, de primeiro momento, o que é essa independência. Porque a Bahia, talvez seja a pergunta que todo o Brasil e todo brasileiro tivesse se perguntar e procurar essa resposta, especialmente nesses 200 anos, é por que a Bahia, depois de quase 9 meses do 7 de setembro, que a gente aprende na escola, com o grito de Ipiranga, aquela coisa lá que a gente vê, aquela imagem, celebra essa festa gigantesca, popular, há 200 anos, ou seja, a gente não completa uma data, né, há 200 anos atrás, a gente celebra há 200 anos, então são 200 anos que os baianos, as baianas, celebram essa data. É importante a gente frisar isso, que lá na frente eu volto a problematizar esses 200 anos, que eu costumo já... É 200 anos com H, né? É há 200 anos e permanece nestes 200 anos. Então, a primeira questão é essa, assim, de como é importante nós termos essa consciência histórica desses processos que não tem nada a ver com a Bahia. Primeira questão é essa. O 2 de julho não tem nada a ver com a Bahia. O 2 de julho é um processo histórico de importância nacional, hoje, há 200 anos atrás, e principalmente de um processo de importância internacional. Talvez hoje não sabemos a importância que é o Brasil para o mundo, por diversos motivos, talvez a gente tenha uma noção tanto quanto equivocada, uma síndrome de caramelo abandonado, como eu costumo dizer. Por outro lado, a Bahia, especialmente, e algumas outras províncias, como eram chamadas na época, era uma das províncias mais importantes para o Império, olha que nome pomposo, né? Império Ultramarino Português, ou seja, Portugal, sediado em Lisboa, o governo português, um estado extremamente pequeno como é Portugal, como era 200 anos atrás, dominava mundialmente uma grande quantidade de gente e de terra e dinheiro. 3 coisas que importantíssimos até hoje, né? A terra, as pessoas e a economia. E eu estou falando isso nas Américas, com exemplo no Brasil, em África, com exemplo de várias colônias que já tinha Portugal, e também na Europa, nos Açores e até da Índia. Então, o Império Ultramarino Português não é só a Bahia, muito menos o Brasil. É um movimento que vai repercutir. Só vou conectar aqui, desculpa o carregador. Pronto. A essas relações. Então, vamos colocar a Bahia e o Brasil, inicialmente o Brasil, posteriormente a Bahia, nesse cenário mais global, para a gente entender que o impacto do que aconteceu nas lutas de independência do Brasil na Bahia repercutiu em um cenário internacional que não envolvia apenas a Bahia, o Brasil, muito menos Portugal, e envolvia uma coisa chamada sistema colonial, que você vai ter os agentes principais naquele momento, que está aí, França, Espanha, Inglaterra, mas hierarquicamente Inglaterra, França, Espanha, Portugal, Holanda, né? Principalmente esses países da Europa Ocidental. E então esse cenário entender. E outro elemento é esse mesmo momento, há 200 anos atrás, o Brasil era o maior consumidor, comprador de carne humana preta escravizada. Certo? A gente precisa colocar isso. É nesse momento, quem mais consumia dos 12 milhões de africanos e africanas que foram escravizados ao longo da escravidão legal, até 1838, um dos grandes consumidores, compradores, era o Brasil. E dentre esses, a Bahia. Não é à toa que a gente pode discutir mais na frente o maior tráfico de escravizados do todo o período da escravidão foi pós-independência. Já deixo aí uma dúvida para o pessoal do chat questionar, né? Como é que pós a independência é onde que a gente vai ter a maior quantidade de pessoas escravizadas em um país que se diz independência? Deixo outro questionamento. Independência para quem e a serviço de quem?
certo? É só reflexões para a gente começar a questionar. E não diz respeito apenas à Bahia, cada um no seu cantinho aí, eu acho que vai entender um pouco esse meu questionamento. Então, esse é um cenário extremamente importante de entender para a gente falar que o 2 de julho é celebrado na Bahia, mas diz respeito a um processo nacional, diz respeito a um processo que envolveu o que a gente vai passar a chamar de Brasil hoje, né? Que a gente começou a entender como Brasil. E esse Brasil que entendemos hoje, com exceção do Acre, né, territorialmente, que foi criado depois, do ponto de vista administrativo, Tocantins, que é muito recente, essa configuração política, quase geográfica, econômica, foi fundada nesse processo. E, especialmente, racial. Né? Racialmente também foi fundada nesse processo. Então, eu queria dizer que esse contexto histórico é um contexto histórico de uma sociedade brasileira negra, e é negra escravizada, né? Fortemente influenciada por essa presença, e que o debate era entre escravidão e independência. E aí a pergunta, essa independência envolvia quais fatores? É uma independência do sujeito ou independência dos cofres públicos que estavam nas mãos das elites brasileiras, especialmente nas elites baianas, que, por sinal, vai ser uma das mais poderosas, uma das mais efetivas durante o que a gente vai chamar de Primeiro e Segundo Império. Os nomes que a gente talvez hoje, Zulu questionou isso, né? E ele fala muito melhor dessa questão do que eu, que a gente questiona como heróis e heroínas, a gente tem que entender também quem foram essas pessoas no ponto de vista humanamente falando. Né? A gente não pode romantizar a história na busca de um passado que não foi bem assim e que tem que ser criticado, ou pelo menos de olhado de maneira crítica, de maneira um pouco mais problematizada e de uma maneira um pouco mais saindo do senso comum. Então, esse é o contexto dessa Bahia. Né? E a Bahia, historicamente, me desculpe o Sudeste, me desculpe o Centro-Oeste, o Sul e algumas áreas do Nordeste, mas eu sempre falo assim, se a Bahia disse que era assim, os outros deveriam acatar, não no ponto de vista de bairrismo, né? Eu gosto muito da frase de Gil, a Bahia já me deu regra e compasso. Mas, historicamente, esse modelo de Brasil surge dentro da ocupação da Bahia. Então, de uma certa forma, tudo o que aconteceu fora da Bahia foi de bom para o bom ou para o mal, foi um laboratório de experimentação, né, que aconteceu especialmente na cidade de Salvador e nas cidades que circundam a cidade, a Bahia de Todos os Santos, chamado Recôncavo Baiano, e que depois, infelizmente, as coisas negativas viraram regra para outros lugares, mas felizmente as coisas positivas também viraram regra. Dito isso, né, só para uma provocação, o que seria do samba se não fosse a Bahia, né? Só para a gente pensar essa questão e várias outras questões, mas só para a gente entender um pouco isso. Então, essa Bahia é uma Bahia rebelde. E é uma Bahia rebelde em duas instâncias, que eu acho. Historicamente, é uma Bahia rebelde do ponto de vista bélico, de pegar em arma, de ir para luta, de matar, de morrer, de dar sangue. As maiores rebeliões escravas que aconteceram nas Américas, eu não estou falando do Brasil, estou falando nas Américas, a maior especialmente nas Américas, aconteceu na cidade de Salvador, dia 25 de janeiro de 1835, chamada Revolta dos Malês. No Haiti foi uma revolução, mas nos Estados Unidos não existiu isso, no Caribe não existiu isso, toda a América Espanhola, que a gente chama hoje os países de língua espanhola, foi aqui. Né? Existia uma chamada, o próprio professor João Reis chama de Bahia Rebelde. A Revolta dos Búzios, diferentemente da Inconfidência Mineira, ela produziu uma contestação à ordem portuguesa, ao Império Marítimo, no século XVIII. E não foram as elites, foram homens pobres, negros, livres, alguns libertos, escravizados envolvidos, alguns homens das elites médias, os chamados profissionais liberais, advogados, dentistas,
né, porém brancos, que fizeram uma das maiores rebeliões, chamada Revolta dos Búzios, e foram punidos exemplarmente, mortos, enforcados, esquartejados, e que tiveram seus corpos espalhados durante dias na cidade de Salvador e foram comidos pelos urubus. O grande especialista que fala há décadas, com todo respeito, sobre isso, né, e que eu comecei a ouvir, me interessar por essa história, a gente está aqui, Zuru Araújo, né, um dos grandes responsáveis por essa história da Revolta dos Búzios chegar a outros públicos, e me incluo nele antes de ter acesso às questões acadêmicas mais formais, mas principalmente nos espaços do movimento negro. Então, existia essa Bahia rebelde. E existe uma outra Bahia, que é lida de forma muito estereotipada, tanto quanto preconceituosa, que é a Bahia da festa e do festejo. Né? A Bahia, e eu gosto da palavra festiva. Né? Foi feita uma pesquisa há um tempo atrás pela professora da USP, que não me lembro o nome, comparando quantas pessoas faltavam às empresas que tinham sede em São Paulo e que tinham sede em Salvador ou próximo de Salvador no período de carnaval. A tese era, claro, as pessoas que estão próximas ao carnaval de Salvador, obviamente, vão faltar muito mais aos trabalhos no período de carnaval do que as pessoas que estão em São Paulo, que não têm um carnaval, no ponto de vista de tanta mídia, tanta atração, né, tanta densidade, como o de Salvador, especialmente. Tem um carnaval muito belo, mas a gente sabe que tem outras formas de organização, enfim. E aí, simplesmente foi comprovado que as pessoas de São Paulo faltavam mais do que as pessoas de Salvador e da região metropolitana. E aí ela fez outra parte da pesquisa. Não é que as pessoas faltavam da Bahia. As pessoas iam trabalhar, iam para o carnaval e voltavam para o trabalho. Então, se a gente conseguiu desenvolver a capacidade de trabalhar e se divertir, eu acho que os outros deveriam aprender com a gente, que a gente consegue unir duas coisas interessantíssimas, que é o trabalho e a diversão. Né? Talvez outras sociedades só consigam achar que ou trabalho ou diversão. Então, isso daí é para a gente quebrar um pouco esse paradigma que fica da Bahia festiva, uma Bahia talvez de Caymmi, uma Bahia de Dorival, uma Bahia, essa Bahia romantizada, né? Muito estereotipada, na literatura, na música, para a gente pensar que o baiano em si ocupa lugares na economia, na política e também na história do Brasil, não só porque a gente faz carnaval e faz carnaval muito bem e outras festas. Mas essa festeja é o seguinte, que eu quero voltar ao 2 de julho. Logo depois da entrada, do triunfo do Exército Brasileiro em 1823, dia 2 de julho de 1823, na cidade de Salvador, né, que celebra o fim dos conflitos no Brasil, ou seja, o Brasil fica pacificado, a Bahia acaba com qualquer tipo de conflito, os portugueses que eram resistentes vão embora, são expulsos em alguns lugares, outros são hostilizados, como na Bahia, no Piauí, no Maranhão, Pernambuco, pouco no Rio, em São Paulo também, mas a Bahia teve, e Salvador especialmente, teve essa força de chamados marotos, no movimento Mata Maroto, que era um apelido pejorativo para português. E aí passa um ano. E aí a gente vem. Em 1824, Zulu e Silvani, a população baiana estava nas ruas desta cidade, né, celebrando o 2 de julho. E que população é essa? Não era essas elites, talvez, que a gente celebre como heróis, né, que tiveram as suas contribuições naquele momento, sejam porque foram pagos, contratados, mas principalmente porque aquela população entendeu que se algo de importante foi feito por ela que deveria celebrar e ela que deveria se apossar desse movimento. Então, o desfile ao 2 de julho, que é a festa, o festejo, a celebração, acontece e é extremamente popular. Convido quem nunca viu que venha
busque imagens na internet, documentários, que realmente é um festejo muito lindo e que as pessoas vão, crianças, idosos, fanfarras, escolas, é feriado aqui no estado, então, em tese, a gente poderia estar em qualquer outro lugar, porque o trabalho não nos ocupa, a maioria da população, mas a gente vai da Liberdade ao Campo Grande celebrar a festa do 2 de julho, aos pés do caboclo e da cabocla, que festeja isso. Então, é uma festa que traz essa questão. E aí, para não me alongar, tem outros pontos aqui, que já que a gente não foi população negra, população pobre, população indígena, especialmente, mulheres, não tivemos o nosso, de forma geral, o nosso reconhecimento por ter dado a vida, o sangue, a luta, o suor e a batalha lá atrás. A gente toma as ruas em sinal de protesto, em sinal de manifestação, em sinal de contestação, e há 200 anos é essa população que vai para as ruas dizer que o 2 de julho é nosso. É a única, talvez eu possa estar sendo leviano, não conheço tão minuciosamente a história do Brasil e as manifestações culturais brasileiras, mas eu vou me arriscar a falar, e você que está no chat, você que entende ou que já ouviu falar, e o Silvani e Zulu também, eu queria largar uma enquete. Assim. Qual é a festa do Brasil que tem como início uma questão cívica, né? E que tem esta participação popular como 2 de julho? A República tem? Não. Nenhum lugar do Brasil. 7 de setembro, como diz os mais novos que eu, né? O 7 de setembro flopou, né? Na história do Brasil. É um desfile de armas, e aqui eu entendo que a nossa juventude, estou falando pela Bahia, está cansada de ver armas. Por isso que, em detrimento do 7 de setembro, a gente prefere o 2 de julho, porque a gente vê alegria, suor, dor, luta, mas a gente está cansado de estar emparedado na frente das armas. Então, o 7 de setembro definitivamente não nos representa, preferimos o 2 de julho. É um pouco isso, e a gente, para não me alongar mais. Uau, obrigada pela aula. E veja só, eu costumo falar isso a nível nacional do 20 de novembro, por exemplo, né, que é uma construção de um movimento negro com tecnologias de comunicação possíveis ao movimento negro, e que eu costumo dizer é a data mais celebrada de norte a sul do Brasil. O 7 de setembro não chega perto, a Proclamação da República não chega perto, né? Nada chega perto. E essa coisa também de você dizer, por que na Bahia é uma data cívica tão enraizada, né? Eu acho que é o mesmo olhar que eu tenho para o 20 de novembro, que é o seguinte, porque encontra a população se reconhece, a população se vê, né? Porque e ela não se vê no 7 de setembro, ela não se vê na proclamação da República, né? Daí serem datas que a palavra me sumiu, mas assim encontra eco nos anseios de liberdade, de justiça e de equidade da população, né? E acho que por isso tem esse apelo tão importante, se torna uma festa tão popular. Outra coisa que você colocou que eu acho extremamente importante da gente frisar, né? As nossas tecnologias de sobrevivência construídas a partir da ancestralidade africana, ela tem disso, né? Nós lutamos, nós brincamos, nós nos divertimos, nós nos cuidamos mutuamente, né? E aí você fala, né? E o baiano tem isso, né? Essa capacidade de ir trabalhar, ir brincar carnaval e voltar para trabalhar. Tempos atrás, num parque famoso aqui no interior de São Paulo, parque de diversão, cheio dessas geringonças, e eu fui acompanhar um grupo de alunos e alunas no parque. Então, tinha um passeio que a gente fazia
numa embarcaçãozinha pequena, que você vai girando ao redor do que seria cada estado do Brasil estaria representado ali. Na medida que você vai passeando, você vai passando como se estivesse passando por cada estado do Brasil. Eu me lembro que quando passava pela Bahia, os folguedos. E quando chegava em São Paulo, os operários com ferramentas na mão. Eu falei assim, gente, como o olhar do Sudeste é imperialista e como eles não conhecem o Brasil, que eles retrataram aqui. Né? Os estados do Nordeste, praticamente todos, eram representados por folguedos. E quando chegava no estado de São Paulo, a representação era operários com ferramentas de trabalho e assim por diante. Falei, como não conhecem, né? Ou como não querem mostrar a realidade do que são, né? Como querem fazer esse apagamento dessas tecnologias que nós desenvolvemos no Brasil a partir da ancestralidade africana e que nos trouxeram até aqui, né? Que nos garantiram, a despeito de uma história de vilipêndios, de violência, né? Nos trouxeram até aqui. Muito bom, adorei ouvir vocês dois. Agora eu vou ver o seguinte. Eu estou vendo que o chat aqui não tem perguntas, nós temos comentários, né? A Lúcia Góes, aí a Bahia falando, né? Ela diz, penso que aconteceu um rompimento dos laços políticos, realmente, um rompimento dos laços políticos, apenas isso eu imagino que ela está se referindo ao 7 de setembro. Ítalo Pacheco, que aula! Josilene, 2 gigantes, nos possibilitando potentes informações. Diane Silva, pessoal que chegou aí, eu vou só tranquilizando, tá? Você fala, nossa, eu cheguei atrasado, eu perdi, depois vocês assistem. Lúcia Góes dizendo, 2 de julho é representatividade. Gente, olha só, enquanto vocês decidem aí se tem perguntas para fazer, deixa eu dizer para vocês o que vem aí na nossa programação de sábado. Sábado, como vocês sabem, às 15 horas, eu vou dizer a vocês o que vem, mostrando, né? Mostrando o que vem aí no sábado. Isso, minha gente, sábado nós vamos mais uma vez celebrar a vida, a existência da nossa eternamente bem lembrada Luísa Bairros, né? Ela que nasceu em 1953, portanto, estaria fazendo 70 anos, e julho também é o mês emblemático que a vida dela foi ceifada tão cedo, com tanto ainda a contribuir para as nossas lutas, mas o legado dela está aí e é base para seguirmos em frente. Então, sábado, estou convocando vocês, viu? 15 horas aqui no Pensar Africanamente, vamos mais uma vez celebrar Luísa Bairros. Silvani, sim. Eu queria primeiro compartilhar uma coisa aqui com vocês, porque eu saí do ar um pouquinho. Na verdade, eu tive uma crise de cãibra, sério, uma cãibra violentíssima. Então, eu tive que não só encurtar a minha fala no primeiro momento, como sair do ar para poder fazer uma massagem na perna, coisa que eu não tenho há muito tempo. Então, compartilhar isso com vocês. Segundo, complementar um pouco das provocações que eu estava colocando no primeiro momento. Há um ditado aqui na Bahia que diz o seguinte: sisudez nunca foi sinônimo de seriedade. Ou seja, a gente tem conseguido fazer, com um sorriso nos lábios, coisas muito sérias no estado da Bahia. Eu, por exemplo, que tenho origem nos blocos afros, posso afirmar isso com absoluta tranquilidade. Nenhuma ação foi mais importante
no combate ao racismo, na promoção da igualdade e na promoção de políticas sociais no estado da Bahia, que não a ação dos blocos afros da cidade de Salvador, que com seus tambores, suas músicas, seus cantos, Olodum, Ileaie, Malê de Balê, Muzenza e tantos outros, fizeram ao longo dos últimos 30 anos. 30 não, 50. Aproveito, inclusive, Silvani, já que você está, inclusive, aí com um fundo, com um cenário, melhor dizendo, do bloco pioneiro do Ileaie, que no próximo ano Ileaie estará celebrando 50 anos de existência. E é um dado extremamente importante. Já está anotado aqui, viu? 50 anos. Mas eu gostaria de colocar mais duas coisinhas para apimentar essa nossa conversa aqui, depois dessa aula maravilhosa do Clício Santana. Há algumas coisas que ocorrem no Brasil que a gente precisa estar atento àquilo que está subjacente a ela. Não é apenas um capricho dos sulistas ou do sudeste do país o apagamento histórico do 2 de julho. Isso é uma coisa pensada, articulada e executada com muita precisão pela elite brasileira. É importante a gente dizer isso porque parece que, não sendo conhecida no sul do país, não teria a devida importância. É o contrário. O fato de ter ocorrido na Bahia as maiores repressões, as lutas realizadas principalmente por negros e indígenas em busca da abolição, fazem com que a elite brasileira raciocine sempre de que esses fatos precisam ser apagados para que não sirvam de exemplo. E tem uma razão. Em 1789, no Haiti, foi dado um exemplo para o mundo de que era possível seres humanos escravizados derrotarem os seus senhores e implantarem um regime no qual eles governassem. E, por conta disso, o Haiti paga até os dias de hoje o fato de ter tido essa ousadia. Para quem não sabe, o Haiti teve que pagar de indenização o equivalente a 122 bilhões de dólares para a França, por meio de um empréstimo feito com o Banco Francês, que quebrou o Haiti. Quebrou literalmente o Haiti. Aí algumas pessoas perguntam, e o que é que isso tem a ver com o Brasil? Tudo. A grande repressão da qual a Bahia foi vítima tinha a ver com o impedimento de que o que ocorreu no Haiti pudesse ocorrer aqui no estado da Bahia e, consequentemente, ocorrer no Brasil. Ou seja, este apagamento histórico é um apagamento também das possibilidades que nós tivemos de sermos diferentes. Não é porque Deus quer que Salvador, cantada em prosa e verso como a Roma Negra, continua tendo os mais altos índices de pobreza, os mais altos índices de analfabetismo e os mais altos índices de violência contra a juventude negra no nosso país. Isso não é à toa. O Clício tem uma expressão que eu gosto muito da expressão, não necessariamente do que essa expressão representa, nem ele, evidentemente, mas é que na Bahia se experimentou, como em nenhum outro lugar do Brasil, a pedagogia da morte. Ou seja, mostrar para os vivos o que representava a morte no seu sentido mais cruel. É de uma profundidade essa expressão que o Clício tem cunhado nas falas dele, que explica um pouco o que ocorre no nosso dia a dia, no nosso cotidiano aqui na Bahia. E tem mais, ainda é mais perversa ainda essa pedagogia. Aqueles que foram os nossos algozes foram entronizados, foram eleitos para serem vistos pelas gerações seguintes como os nossos heróis. No caso, por exemplo, da independência do Brasil na Bahia,
eu queria chamar a atenção para duas grandes figuras tratadas como heróis até hoje, e que o João Reis, num debate que foi feito aqui na Bahia no último dia 4, inclusive faz parte de um artigo que eu escrevi para a Raça, que foi publicado hoje, que chama-se O Silenciamento do Passado, que é inspirado, inclusive, num historiador, num cientista político haitiano, o Trulot, que escreveu também sobre isso, e ele dizia: é preciso não apenas revisitar a independência do Brasil na Bahia, mas é preciso alterar esses heróis que são reverenciados. Eu estou falando de Lord Crockham, um homem que a gente presta homenagem todos os anos. Um homem, nós não, é importante dizer isso. As autoridades brasileiras prestam homenagem, não é isso mesmo, Clício? Todos os anos, e que foi nada mais, nada menos do que um grande pirata, um grande mercenário. Ele era conhecido como o Lobo do Mar. Esse rapaz, ou esse senhor, melhor dizendo, ele foi tão perigoso que na Inglaterra, depois dele ter sido eleito deputado, ele foi caçado, condenado a 1000 chibatadas, que não foram cumpridas, evidentemente, e perder todos os títulos. Sabe por quê? Porque ele manipulou a Bolsa de Valores da Inglaterra para ficar milionário, informando que Napoleão havia morrido. No Brasil, aqui na minha terra, na Bahia, ele é reverenciado como um dos heróis. Mais do que isso, ele processou o Estado brasileiro e, em 1875, ele recebeu 4.500.000 libras esterlinas de indenização por ter lutado na independência da Bahia. Isso é mais ou menos equivalente a 30 milhões de reais. E essa mesma elite, hoje, de uma maneira um tanto quanto cínica, se diz espantada com o fato do Grupo Wagner ser mercenário. Ora, 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 ora. A elite do mundo, incluindo a elite baiana e brasileira, sempre fez uso de mercenários para fazer valer os seus interesses. Mas não tem só esse, não. O general Labatut, um francês, que a gente também precisa ter acesso a essas informações. E, nesse sentido, tem uma publicação feita, inclusive, pela Fundação Pedro Comum, na gestão do professor Biratã Castro de Araújo, que você conheceu, Silvani, professor Bira Gordo, você conheceu muito bem, que chama-se A Bahia na Independência Nacional, coletânea de 2 de julho. Está, inclusive, na biblioteca virtual, graças ao nosso querido professor Clício Santana, que foi diretor da biblioteca virtual Consuelo Pondé de Sena. Pois bem, esse general Labatut, ele foi responsável, ele foi, ao final da luta, ele foi preso pelos... como é que eu diria, Clício? Preso pelos proprietários de terra da Bahia, pelos escravocratas baianos. Ele foi preso porque ele estava querendo dar ordem para aqueles que o havia contratado, porque, na verdade, ele tinha sido contratado tanto por Dom Pedro quanto pelos proprietários de terra na Bahia. Esse cidadão, que é venerado enquanto um dos heróis da independência, esse cidadão foi responsável pelo fuzilamento, ele mesmo relata, está nessa coletânea de Bira Gordo, pelo fuzilamento de 51 quilombolas amotinados que exigiam que fosse cumprido aquilo que sempre os negros quiseram, a abolição, a liberdade. Não satisfeito com isso, ele mandou chicotear 20 mulheres negras que foram apoiar os quilombolas. Ou seja, quando a gente está falando de revisitar a história, nós estamos falando da gente poder não apenas simbolicamente reverenciar Maria Filipa, reverenciar o soldado Jacaré, reverenciar aqueles que, de fato, deram suas vidas pela luta da independência, mas também fazer com que nós tomemos conhecimento das razões pelas quais nós temos o estado de coisas que temos no país hoje. Isso não foi algo construído da noite para o dia. Isso não é algo da vontade de Deus. Isso, na verdade, é algo construído por uma elite que sempre teve na desigualdade, na discriminação e no racismo os seus elementos fundamentais para garantir privilégios. Esta é que é a verdade.
Então, se a gente não revisita a nossa história com esse olhar crítico, com essa percepção de que houve um apagamento daquilo que verdadeiramente aconteceu, nós não teremos os argumentos, nós não teremos as armas, nós não teremos as informações necessárias para a gente desconstruir aquilo que está posto até os dias atuais. Então, quando eles afirmam, por exemplo, que as cotas são uma esmola, eu gosto sempre de me remeter para o presente, né? As cotas são uma esmola, de que o reconhecimento dos territórios de quilombo é um absurdo, porque é para dar terra para preguiçoso. Na verdade, o que eles estão fazendo é assegurar a garantia dos seus privilégios, tanto nas terras improdutivas e que servem de mercadoria no Brasil, como para garantir quase que divinamente os espaços de poder, onde, evidentemente, você tem melhores condições de vida. Então, a nossa luta continua. A gente tem que estar atento que, para celebrar com os olhos atuais, nos dias atuais, os 200 anos da independência do Brasil, a gente tem que saber aliar isto que o Clício acabou de colocar. Ir para as ruas de maneira alegre, vibrante, criativa, sábia, mas também está adestrada, está acompanhada do conhecimento e da informação necessária para fazer o enfrentamento da discriminação e da desigualdade que perdura no nosso país hoje. Tá bom? Agora eu concluí aquilo que eu deveria ter falado no primeiro momento e que a cãibra não deixou. Eu acho que como é que chama? A idade me traiu, viu, Clício? Que nada, que bom. Que bom que você conseguiu reverter aí o processo da cãibra e veio completar sua contribuição. Mas eu não guardei o nome do indivíduo que você citou aí. Qual deles? O que é reverenciado como herói. Você tem dois, Lord Cochrane e o General Labatut. Tá. Um inglês e outro francês. Ainda tem um detalhe, Silvânia Eugênio. Lord Cochrane, ele era, na verdade, um representante da Inglaterra, ou seja, ele defendia os interesses ingleses no Brasil, que estavam alinhados, e aí Clício pode confirmar isso melhor do que eu, a abertura dos portos, que Clício tinha falado anteriormente. Interessava a elite proprietária de escravizados na Bahia e interessava à Inglaterra que as negociações pudessem ser feitas sem intermediação do Império Português. E a Bahia tinha o quê? Lembremos-nos, não existia avião, não existia trem, nem existia foguete nessa época. O comércio se dava pelos mares. Então, os portos eram elementos fundamentais para o grande comércio, né? Então, o porto daqui da cidade do Salvador, o Porto de Santos e tantos outros, mas especialmente o de Salvador, por conta da navegabilidade que a Baía de Todos os Santos permitia, ele era importantíssimo para esses negócios. E a Inglaterra simplesmente disponibiliza o seu melhor mercenário para vir fazer aqui a defesa dos seus interesses. E o general Labatut, ele era um experiente militar, também mercenário, que tinha lutado com Napoleão. Aliás, essa informação, quem me disse recentemente foi o meu professor, Clício Santana. É bom a gente dar a fonte, tá entendendo? Ele havia lutado com Napoleão e o cara vem para aqui para quê? Para assegurar os interesses dos escravocratas baianos e do Império Português, que estava representado por Dom Pedro II. Ou seja, a elite brasileira, como sempre, trabalhando de forma articulada para manter os seus interesses e os seus privilégios. E nós precisamos ter o conhecimento desses fatos para que a gente possa fazer frente a eles, não apenas com o achismo, mas com informações concretas e, assim, vencer essa luta. E para a gente também perder algumas ilusões, né? Que de vez em quando tapam as nossas vistas, porque a gente vamos lá, né, gente? Existe um pacto de branquitude aí que é sequência do pacto escravocrata,
Isto. E que é isso. E aí, quando você falava da pedagogia da morte na Bahia, eu me lembrava aqui que as baías, que são os bairros periféricos nas grandes cidades do Brasil, que tem altíssima concentração de população negra, vivencia esse pacto da morte também, né? Essa pedagogia da morte. Então, há esse pacto que faz tudo para nos manter num lugar que é complicado nos manter, porque nós somos maioria, então o tamanho grau de violência torna-se necessário para a manutenção dos privilégios. Eu faria uma provocação a Clício sobre esse tema, porque ele tem uma fala muito bonita e muito profunda sobre isso, de como é que se manifesta isso hoje na nossa sociedade, Clício. Essa pedagogia da morte, como é que ela tem sido tão danosa, principalmente para a nossa juventude, já que estamos falando de 200 anos de independência. Tá, eu já devolvo para vocês. Deixa eu só dizer, eu compartilhei com vocês o link para essa coletânea 2 de julho, do nosso queridíssimo mestre Bira, que eu já salvei aqui no meu computador para poder ler e já compartilhei com vocês aí no chat. Compartilhei com vocês também o link do texto do Zulu, sobre a luta pela independência no 2 de julho. Tá na Raça, né? Isso, né, Zulu? Está na revista Raça. São dois textos. Um é O Pacto Racista na Independência da Bahia, que foi publicado no dia 2 de julho, e o outro é O Bicentenário da Independência na Bahia, o Silenciamento do Passado. Tá certo. Então, depois eu vou pegar o outro link. Se você tiver algum material, algum texto que você queira compartilhar, o link, Glício, bota aí no grupo que a gente vai, porque aqui tem um pessoal que nos acompanha e que é ávido de saber mais, então eles querem leituras, querem saber mais. Deixa eu ver quem mais chegou aí. Sheila Santos, que aula magna, a Dupé, Paulo Fernandes, agora é minha data também aqui no Rio Grande do Sul. E aí, antes que eu me esqueça, eu me lembrei, porque assim, por que eu conheço o 2 de julho e celebro o 2 de julho desde muitos anos? Porque eu vou muito à Bahia, e isso está bem celebrado lá. Já participei das celebrações do 2 de julho na Bahia, então, agora, me surpreendeu também, veja como a gente fica para cá, para o Sudeste, e acaba desconhecendo a história nacional. Me surpreendeu quando eu estava na CEPI, na gestão da ministra Luísa Barros. Fui fazer uma agenda no Piauí. Cheguei lá no 13 de março e a capital estava vazia. O povo estava todo celebrando uma importante batalha pela independência que ocorreu lá no Campo Maior, que chama, né, isso, eu conferi, Campo Maior, que é a Batalha do Genipapo. Exatamente. Então, eles celebram anualmente, no 13 de maio, a grande batalha que marcou a independência do Brasil, lá no Piauí, 13 de março. 13 de março. Então, eu chego para uma agenda de governo e o povo pega no aeroporto e fala, não, nós estamos indo para a celebração da independência do Brasil. Como assim 13 de março? Não é? E aí a gente se sente ignorante, porque somos formados aqui de maneira a não conhecer, a não enxergar a verdadeira história do Brasil. Então, quem quiser, além do 2 de julho, estou lembrando aqui dessa data, viu? 13 de março, celebra-se a independência do Brasil no Piauí, em função da Batalha do Genipapo. E a população vai para o mesmo lugar que foi o local onde houve a batalha, tem um monumento a céu aberto e faz uma celebração com participação de crianças, adultos, escolas, e tudo é maravilhoso, gente. É fantástico você poder conhecer a história nacional e ir, de alguma forma, preenchendo essas lacunas que nos são impostas pela Silvani, só um adendo, assim, existe uma cidade na Bahia que é a primeira cidade a decretar a independência do Brasil. Não estou falando independência da Bahia, não. Independência do Brasil, dia 22 de junho de 1822. A gente está falando de julho, agosto, setembro, né? O 7 de setembro, chamada Cidade Cachoeira.
né, que até hoje é uma cidade importante, histórica, mas eu estou dizendo que em 1822 também, dia 25 de junho, né, cidades baianas já falavam assim, a gente quer essa independência. O resultado a gente está discutindo agora. Mas meses anteriores ao 7 de setembro. Julgar todo mundo, mas lá já estavam discutindo e proclamaram a independência do Brasil na Bahia em 1822. Então, tem outras, né? O Piauí, o Maranhão tem um processo legal, o Ceará, né? A mesma coisa, assim, ninguém lembra que o Ceará foi uma das primeiras províncias a decretar o fim da abolição em 1884, né? A gente tem esse silenciamento histórico que o Zulu tem tocado tanto em várias questões, mas eu não vou te cortar, não. Me desculpe. Não. Eu vou devolver para vocês. Eu quero mais saber mais e conhecer mais. Tem provocações aqui para o Clício, além da provocação que o Zulu Araújo fez. Nós temos aqui o Walter Silva. Gostaria de pedir ao Clício para comentar acerca do ideal de liberdade perseguido no processo de independência da Bahia. E tem o do Eduardo Rocha, pedindo para falar um pouco sobre o pacto escravista frente à greve geral. Ele corrigiu a data, ele tinha colocado em 1858, depois ele corrigiu, acho que é 50 e... Deixa eu ver aqui. 57, exatamente, ele corrigiu. Então, além do Zulu, nós temos aqui no chat também algumas provocações para você. Professor Clício, por favor, nos ensina. Eu vou começar, primeiro agradecer a todos, né, que colocaram, mas eu vou começar perguntando, né, a Zulu, o porquê que você acha que você que está abolindo, eu sei que está muito incomodando algumas dessas questões, essa situação de que os nossos heróis não nos representam. Vou traduzir uma frase quase filosófica, quase nome de livro, né? Por que os nossos heróis não nos representam? E aí você que vai dizer se representa ou não. Eu só estou interrogando, não estou afirmando, certo? Em cima da sua fala, se faz sentido. E quiçá também, Silvani, será que nossas heroínas também te representam, né? Para trazer essa perspectiva de gênero para a gente também. Né, dentro desse debate aqui da independência do Brasil na Bahia, né, representação é sempre um termo complexo, né, mas eu acho que as pessoas conseguem entender o que a gente está dizendo, que não é a representação de foto de outdoor, não é isso que a gente está colocando, né? É outros elementos que compõem essa presença. Mas, assim, vou começar quando Walter Silva... porque em ordem cronológica, né? É o ideal de liberdade, né? Deixa eu ver aqui que eu tinha anotado aqui que Caroline mandou para aqui no grupo. Um pouco sobre o pacto, não. Certo. Então, essa questão da liberdade, primeiro que a gente tem que entender que liberdade é um conceito filosófico, né? Liberdade é um conceito filosófico. Quando eu falo conceito filosófico, quando eu falo que é um conceito filosófico, eu estou dizendo que é um conceito impalpável. Você não pega a liberdade, você não toca a liberdade, você não vê, você não cheira. No direito hoje chama direito subjetivo, né? É aquilo que todo mundo sabe que é importante, mas ninguém consegue tocá-la, palpá-la, né? Apertá-la, cheirá-la, niná-la. É importante e a gente faz de tudo que ela exista e garantir o máximo de perspectiva de liberdade para as pessoas se sentirem acolhidas, porque a liberdade não é um horizonte único, são as liberdades. Isso é o direito moderno, na perspectiva jurídica e dos movimentos sociais, das quais eu respeito muito, as perspectivas de liberdade. Lá há 200 anos, liberdade era um conceito muito ligado ao campo jurídico, né? Liberdade era o direito de propriedade. Então, você ser livre, liberto, escravo, mudava totalmente o lugar social,
político, econômico e jurídico que você ocupava. Não era uma coisa, um arranjo, que a gente acha que a escravidão é feita de arranjo, é feita de conchave. Não, a escravidão é uma instituição extremamente intelectualizada. Eu falo com meus alunos que eles acham que os senhores de engenho ficavam o dia todo, como as novelas representam, sentado em uma rede, né, fumando charuto e tomando aguardente. Não, eles eram simplesmente intelectuais da escravidão. Importante a gente colocar isso. Intelectuais da escravidão que pensavam, organizavam, operacionalizavam, executavam e colhiam os frutos. Essas pessoas. Quando o Garcias Dávila, né, um dos grandes escravistas daqui da Bahia, colocava borra de vela nas partes íntimas traseiras dos seres humanos, para não falar o nome por causa do horário, né, para puni-los, ele não estava sendo sado, não era um sadismo, ele não era uma pessoa com deficiência mental, um doente, não, ele era um homem branco, escravista, dono de escravos, que faziam a pedagogia da violência e da morte para manter seu controle muito bem sucedida. Vamos tirar do campo da saúde e vamos colocar no campo da racionalidade. Falo isso porque, nesse momento, o grande debate não era independência da população, era liberdade. A questão central era a liberdade. A Argentina já tinha feito, o Chile já tinha feito, a Bolívia já tinha... A Bolívia fez uma onda revolucionária, a América Espanhola. Eu fico brincando com meus alunos que eles gostam de futebol, mas não relaciona Libertadores da América, né, com o processo de independência das Américas, e o Brasil não deveria fazer parte, porque não fez parte desse processo de libertação, porque a maioria dos países da América do Sul, ao tornar-se independente, automaticamente aboliram a escravidão. O Brasil foi um dos únicos. Alguém falou aí? Não, eu confirmei o que você disse. Porque veio aqui. O Brasil foi um dos únicos que, além de fazer a independência, mantiveram a escravidão e por mais 65 anos. E no período que mais traficou pessoas escravizadas. Ou seja, não só foi manter o pacto escravista, foi dar um upgrade, né, nesse pacto. Você vai assim, vai acabar, vamos consumir o máximo possível. Então, Walter, quando fala dessa perspectiva de liberdade, a primeira questão era uma liberdade que passava pela escravidão. E, naquele momento, a independência era antagônica, ela não caminhou, talvez paralelamente, mas nunca se tocaram, só vão se tocar, talvez, né? Eu ouso falar, com todos os anacronismos, em 1888, na Constituição Federal da Redemocratização. Porque, para a população negra, você vão ter duas leis importantes em 200 anos. A abolição, podem criticar, podem falar, mas sem essa lei, ou sem uma revolução, a escravidão não tinha acabado, ponto. Não fez revolução, tinha que ter uma lei. Fez a lei. Vamos chamar uma lei positiva, entre milhões de aspas. E a lei positiva que a gente vai ter, né, só é em 2003, a 10.639. Certo? Para a população geral. Teve o quilombola, 60, na Constituição, mas enquanto população negra vai ter, então você vai ter um descaso. Então, neste momento, a perspectiva de abolição, de liberdade, né, daquela população, não estava ligando a liberdade social, política, racial, com a liberdade econômica, financeira. E aí que vem uma das coisas do Pacto Escravista. Eu gosto muito de uma situação que é um pesquisador chamado Walter Fraga, que fez, inclusive, boa parte do seu trabalho aí em São Paulo, na Unicamp, mas é baiano e trabalha aqui na Bahia hoje, que ele tem um material que ele resgatou o seguinte: no dia 13 de maio de 1888, nas celebrações da abolição, os negros e negras livres, libertos e recém-libertos da abolição, você sabe o que eles fizeram em Salvador?
Eles foram até a Liberdade, que é o bairro mais negro da cidade, e já era naquela época, onde passa o nosso saudoso Ileaê, onde nasceu o nosso saudoso Ileaê. Pegaram o carro do caboclo e da cabocla e desfilaram pela cidade inteira. 65 anos depois do 2 de julho. Nenhuma daquelas pessoas, eu fiz um cálculo, possivelmente participou do 2 de julho. Porque se tivesse participado, o mais novo teria 1 ano de idade. Está entendendo? Ou seja, existia uma memória, uma dívida que se chama liberdade. O mais novo teria 65. Né? Então, eles saíram pela cidade, os jornais, e sequestraram. Não foi uma coisa que pediram autoridade, não. Saíram a noite toda tomando literalmente cachaça e celebrando a liberdade, que lá em 1823 foi incompleta. Então, a nossa independência ela foi incompleta e eu acho que ela continua sendo, né? Porque o que nos falta é liberdade, porque da liberdade que nasce o respeito, a alteridade, a democracia, né? Os lugares possíveis, o conhecimento, a educação, é a liberdade, não ela da forma de ser exercida. E para Eduardo, né, que colocou sobre a greve negra de 1857, como eu falei inicialmente, a Bahia era sempre foi uma sociedade rebelde, né? É muito interessante porque quando a gente vê outros lugares do Brasil que dizem tão progressista, a gente vê para a história, no ponto de vista bélico, de disputa, você fala assim, eu adoro os mineiros, né? A culinária mineira, a história mineira, mas assim, tirando ali algumas questões, pode estar sendo leviano, estou sempre fazendo assim, generalista, né? A gente está falando aqui para um canal que atinge o Brasil todo, pode estar sendo generalista. Mas a Inconfidência Mineira teve o seu grau de importância, né? O 7 de setembro, 32 em São Paulo, o próprio Rio de Janeiro, o Farroupilha, os Vinho-Papos. Não estou colocando ninguém contra ninguém. Mas tem determinadas questões na Bahia que é muito peculiar para o Brasil. A primeira greve do Brasil, de trabalhadores no Brasil, a gente acha, e aí perdão aos comunistas, que a primeira greve brasileira foi em 1917. Se os comunistas tivessem estudado um pouco mais, e eu como um identificador com as políticas e os pensamentos comunistas, tenho que fazer essa crítica, de 1857, os negros baianos, moradores de Salvador, fizeram uma greve geral contra o Estado. Pararam a cidade. Tem um artigo clássico do professor João Reis e da professora Márcia Gabriela, que fala carne sem osso, farinha sem caroço, a greve negra de 1857, onde a pauta era condições de trabalho, remuneração, fiscalização, folgas e tudo mais. E tem uma outra que a gente não chama de greve, que aconteceu em um engenho em Ilhéus, chamado Engenho Santana, em 1791, que tem um tratado de negociação senhorial com pautas que diz hora de trabalho, onde trabalhar, como trabalhar, onde o homem tem que trabalhar. Se eu não me engano, são 14 ou 15 pautas escritas que foi revelada pelo pesquisador norte-americano na década de 70, Stuart Schwartz, né? E esse material. Então, a greve negra, Eduardo, a sua pergunta, tem a ver primeiro com essa protagonismo dos baianos, especialmente temos que racializar esse protagonismo. Porque quando a gente vai ver a história da Bahia no ponto de vista racial da população branca, a gente fica um tanto quanto envergonhada com o que eles fizeram, né? Não tem tanto patriotismo por essa parte, né? Vamos ver só Canudos, o que foi feito com Canudos, né? Vamos ver com outras manifestações e assim sucessivamente. Então, a greve negra ela tem muito a ver com essa rebeldia, que passa pelos malês de 1857, que vai reverberar lá, que vai reverberar no movimento abolicionista no final, que vai reverberar na fundação da Casa de Candomblé, na Bahia e em Salvador como um todo, que vai reverberar nas formações
das comunidades negras baianas na cidade do Rio de Janeiro, né? Que vai ter grande influência na formação negra do Rio de Janeiro, do samba, das escolas de samba, da Umbanda, do Candomblé. Então, fazendo uma defesa de causa, mas, ao mesmo tempo, um convencimento para quem está nos ouvindo, a Bahia realmente consegue ter precedente, não só negativo, mas só positivo. E a questão que o Zulu colocou, eu deixo mais adiante, que Caroline colocou mais umas questões aqui. Eu acho que a gente pode finalizar com esse questionamento que Zulu me colocou. Sim, nós estamos... Olha, eu estou aqui, eu perdi a noção do tempo, gente. Eu não estava nem olhando relógio. Por falar em carne sem osso, farinha sem caroço, compartilhei com vocês aí o link para acessarem o texto aí que trata do motim de 1858 contra a carestia na Bahia. Então, vão aí, vão anotando que depois vocês vão complementando aí as informações. Sim, nós temos aqui, encerramos as perguntas, por favor, né? E o que mais que nós temos aqui, né? Que eu já adianto para você, viu, Zulu? Perfeito. O Alisson Silva pergunta para Zulu e Clício: qual a esperança de vocês para que um dia o 2 de julho seja reconhecido nacionalmente na potência que representa? E a Lúcia Góes: os escravizados eram obrigados a lutar ou iam na esperança de alforria? Qual o sentido da luta dos escravizados nesse processo aí das lutas pela independência? E encerrando as perguntas, deixo com vocês para responder e fazer suas complementações, por favor, Zulu. Perfeito. Bom, vou começar por Lucy Góes. Se os escravizados eles iam voluntariamente ou eram obrigados. Ocorreram os dois fatos no processo da independência. O general Labatut, por exemplo, um dos conflitos que ele teve com os proprietários de escravos na Bahia é que ele desejava que os proprietários de escravos liberassem, ou seja, entregassem os seus escravizados, melhor dizendo, para servirem ao exército que ele estava organizando. E muitas vezes foi contrariado nesse sentido. Por conta disso, ele fez a chamada recrutamento compulsório. E neste recrutamento compulsório, ou no outro recrutamento, digamos assim, espontâneo, era ofertado a esses escravizados a possibilidade de serem alforriados pós a luta da independência. Fato este, importante dizer, né, não ocorreu. Pelo contrário, enquanto, por exemplo, e eu sempre faço esse paralelo, enquanto os mercenários foram regiamente remunerados, com recursos financeiros, com títulos, por exemplo, o general Labatut se aposentou e veio morar na Bahia, tendo morrido aqui em 1849, com o cargo de mais alto grau dentro do Exército Brasileiro, de marechal. Ele foi elevado à condição de marechal, soldo esse pago regiamente pelos cofres brasileiros. Enquanto esses senhores mercenários foram tratados dessa forma, os escravizados que lutaram nessa independência, aqueles que tentaram obter o cumprimento dessas ofertas, foram duramente reprimidos. E os poucos que conseguiram, porque teve alguns que conseguiram, os proprietários de terras e escravizados na Bahia pediram ao imperador e foram atendidos. Eles foram enviados para fora do estado da Bahia, porque significavam um desafio às autoridades baianas. Então, todos aqueles militares que foram alforriados por terem lutado, negros que foram alforriados por terem lutado na independência do Brasil na Bahia, tiveram que sair daqui. Ou seja, foram, em certa medida, exilados compulsoriamente, apesar de terem dado praticamente suas vidas em defesa dessa independência.
Então, é importante registrar isso. A segunda coisa é a pergunta de Alisson, que eu acho que é uma pergunta que, ao mesmo tempo, me encaminha para o encerramento. Qual é a esperança que eu tenho de que o 2 de julho venha a ser, digamos, celebrado com a intensidade que ele merece? Quem poderia responder essa pergunta melhor é Clício, porque ele é um estudioso dessa área. Clício, por exemplo, me alertou inúmeras vezes sobre o dinamismo da celebração do 2 de julho. Para quem não sabe, a elite baiana, ao longo do todo o primeiro século das celebrações do 2 de julho, reprimiu duramente essas celebrações. Esse sequestro que, em 1888, o Clício está revelando, se deu por conta da proibição que, durante um bom tempo, as elites baianas, as autoridades baianas, fizeram com relação ao uso do caboclo, que nessa época era o caboclo, né? Nas festividades da população, porque consideravam que o caboclo era uma manifestação de animalidade dessa população, de atraso da população. Tem um artigo, inclusive, publicado no jornal da época, defendendo que o caboclo deveria ser destruído, né? Para que ele não continuasse envergonhando a Bahia para o mundo. E, posteriormente, as próprias autoridades intervêm na festa, colocando a cabocla, que era a representação de Catarina Paraguaçu, no sentido de adocicar essa presença popular na representação simbólica do 2 de julho. Aliás, o professor Biratã Castro de Araújo, eu sempre tenho me remetido a ele, porque ele realmente deu uma contribuição muito grande nesse sentido. Ele dizia quase sempre que não gostava muito da presença da cabocla no 2 de julho, não, embora ele não tivesse nada contra a presença feminina. Olha lá, para não entenderem mal, tanto é que ele foi um dos primeiros a reverberar a presença de Maria Filipa enquanto uma representação simbólica da presença da mulher negra nas lutas da independência da Bahia. Então, a minha esperança é aquela que está sendo construída pelo povo, Alisson. A população baiana, com criatividade, com sabedoria, com resiliência, com determinação, tem, ano a ano, dado demonstrações de que, por mais que a elite baiana queira domar, queira controlar, queira enquadrar as festas do 2 de julho, ela consegue sendo a representação máxima do civismo na Bahia e no Brasil. Tem um fato que é interessantíssimo, que duas pessoas me chamaram a atenção. O primeiro foi Clício, o segundo, Fernando Guerreiro, que é o presidente da Fundação Gregório de Matos. A transição do caboclo no 2 de julho, ela está tão internalizada na população baiana que hoje ele está se transformando numa entidade espiritual. As pessoas vão chorar no pé do caboclo, como se diz aqui na Bahia, Silvani, quando alguém está desgostoso e um outro quer tirar um sarro, vai chorar no pé do caboclo, lá no Campo Grande, que lá é lugar de chorão, certo? Eu, por exemplo, digo isso muito para os torcedores do Bahia aqui, que andam perdendo muito, então sempre a gente diz, vai chorar no pé do caboclo. Mas está ocorrendo um fenômeno que as pessoas estão levando agora para o pé do caboclo pedidos, oferendas, preces, tratando o caboclo como uma entidade espiritual. Mais do que isso, os terreiros de matriz africana na cidade do Salvador batem para o caboclo no dia do caboclo, no dia 2 de julho. E não é só na Bahia, não, viu? Então, melhor ainda. Falhou nacionalmente. Então, melhor ainda. O que significa que há, sim, uma identificação entre a população e essa simbologia, e que eu acredito, Alisson, que este é o caminho mais, digamos assim, mais sólido, mais
mais frutífero, para que a gente tenha esperança de que o 2 de julho continuará sendo a festa máxima da população baiana, que, como bem disse Clício Santana, é rebelde, é corajosa, é ousada, e do seu modo e do seu jeito tem dado exemplos marcantes para a construção da democracia no nosso país. Então, aproveito para agradecer mais uma vez o convite e toca zabumba que a terra é nossa. Gente, não, e eu vou dar meu pitaco. Eu acho o seguinte: nós somos de uma competência imensa para a preservação da nossa memória e para fazer a disputa de narrativa. Vocês acham que pela primeira vez, eu acho que é pela primeira vez, a principal emissora de televisão no Brasil teve um programa sobre o 2 de julho? Isso não é porque ela quer, não é? É porque a narrativa está colocada e está disputando e se impondo, disputando e se impondo, né? Então, eu acho que não está tão longe, não, viu? Não está tão longe, não. Clício, por favor. Eu acho que a pergunta da Lúcia, Zulu, de forma muito pontual e explicativa, já respondeu, para não ficar de forma prolixa. Só fazia uma ponderação de que aqueles poucos que conseguiram a abolição eram uma negociação individual. Ou seja, a abolição, a alforria é um projeto individual que eu negocio com o meu senhor e a minha senhora. Eu, meu filho, meu grupo. Não é um projeto de abolição da escravidão, de fim da escravidão, né? Então, porque a gente vai encontrar casos que conseguiram, né? O próprio Dom Pedro, né? Numa ideia muito paternalista, deu essa abolição, essa alforria, mas é um documento, como eu falei, juridicamente, que você sai do lugar de escravo e vira para o lugar de liberto, certo? Não é um projeto de sociedade, é um projeto de indivíduo. Então, os poucos que ganharam isso. Só para a gente colocar, mas eu acho não. As questões que o Zulu pontuou ampliam muito mais essa análise, é a única contribuição para não ficar colocado. Com a pergunta de Alisson, eu acho que de Alisson, eu acho que primeiro é o Brasil se olhar no espelho e não ter vergonha. Né? A gente tem vergonha da gente. A gente olha no espelho e se mira na Torre Eiffel. A gente se olha no espelho e se mira no Palácio de Buckingham. A gente se olha no espelho e se mira em Miami. A gente se olha no espelho e se mira na Praça dos Três Poderes, né? Se a gente se olhasse no espelho e visse esse Brasil farroupilha dos lanceiros negros, esse Brasil da Batalha de Genipapo, esse Brasil do Canudos, esse Brasil dos malês, esse Brasil da rebelião do Equador em Pernambuco, esse Brasil do Dragão do Mar, esse Brasil até contraditório dos trabalhadores e trabalhadoras de São Paulo, que são retratados pelos grandes artistas modernos apenas como trabalhadores, como muito parecidos como ferramentas, né? E que são os maiores artistas do Brasil, são os artistas que representam os trabalhadores de São Paulo, de maioria nordestina, né? Tão parecidos como ferramentas. Não vou citar o nome da artista, mas eu lembro bem da minha escola, que via os plantadores de café, onde o pé do plantador de café, que era um homem negro, era maior do que a enxada. Né? Com todas as discussões da arte moderna, eu não sou dessa área, então eu estou fazendo uma crítica de leigo de um menino de 8º ano lá do ensino fundamental, vendo aquelas fotos. Ou seja, nós somos ferramentas, né? Nós somos representados como ferramentas, homens negros, mulheres, indígenas, nordestinos, pobres, né? Analfabetos. Então, quando o Brasil começar a se olhar no espelho, e talvez nem se olhar no espelho, eu vou voltar um pouco mais, se olhar no espelho d'água, que é a primeira forma que a gente se vê,
né? Antes da tecnologia do espelho. O homem só se via, a mulher só se via na água, que reflete nossa imagem. A gente vai poder entender que o 2 de julho tem uma importância nacional. E, ironicamente, mas falando isso, não é obrigação de nós, baianos, nordestinos, negros e negras, ensinar isso a vocês. Não é nossa obrigação. É vocês. Quando eu falo vocês, cada um se entenda, cada um tome para si. Não estou direcionando a um grupo. Estou falando no ponto de vista historiográfico. Cada um tome para si, para se olhar no espelho e se ver nisso que a gente está falando. Mas não coloque o Nordeste como o lugar que vai fazer esse ensinamento, que vai fazer, porque assim, a gente está gritando há 200 anos por liberdade, por cidadania, por dignidade, por respeito, por democracia. Recentemente, provamos que nunca estivemos errados, né? Provamos para o Brasil de que nossos pensamentos, por mais contraditórios que sejam, né, a gente está num debate extremamente crítico aqui, bem crítico, poderia não ser, poderia ser chapa preta, mas não está sendo, e é importante não ser, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está dizendo que estamos falando como é que as coisas têm que ser. Então, cada um se olha no espelho e coloca. Zulu, você coloca de um tema que você sabe que é muito caro para mim, que mexe em várias dinâmicas da minha vida, não só da dinâmica acadêmica, mas também da dinâmica de trajetória de vida, que é o projeto político, pedagógico, parafraseando como seu professor, de extermínio, de matança, de genocídio da população negra, especialmente a população negra masculina, pelo menos no ponto de vista estatístico. Isso não é um projeto. Isso é uma política muito bem sucedida, né? Eu gosto muito dessa ideia de que não é um acaso, é um projeto, ele está sendo colocado em prática. Infelizmente, não é de governo X e governo Y, vem sendo executado, literalmente, né? É executado ao longo de décadas, séculos, quiçá centenas de décadas. E a pedagogia da morte é simplesmente a violência como uma forma de ensinar você quem você é, né? Eu trato o outro com violência na sua frente, à sua mostra, em público, seja na TV, seja na rua, seja no carnaval, seja no camarote, seja na corrida de Fórmula 1, seja no jogo internacional da liga mais cara de futebol do mundo, talvez um dos lugares mais caros do esporte para estar. Eu trato você com violência, a simbólica, a verbal e principalmente a física, e quanto mais aquela mortífera, que é a violência que tira o direito da sua existência. E isso ensina toda uma população que se você se mover, você acaba assim. E, no fundo, Sueli, desculpe, Silvani e Zulu, a única coisa que a gente quer é viver. O nosso único objetivo na vida é viver, né? E trago uma frase para fazer essas conexões atlânticas, encerro minha fala, né? De uma palavra que eu gosto muito, uma frase que eu gosto muito. Porque, no fundo, aquilo que quem sonha é liberdade. E liberdade é não ter medo, como diz a nossa queridíssima e eterna Nina Simone. Então, não é a morte que vai nos tirar, né? Porque a morte já é, infelizmente, uma regra, mas a liberdade é o nosso futuro. Porque quem gosta de passado é realmente museu. Eu gosto mesmo de futuro. Uau, gente, já estou te convocando. Vamos ampliar esse diálogo sobre essa questão da pedagogia da morte, viu? Vamos ter que conversar mais sobre isso. E eu acho que é uma... Gente, eu não tenho o que dizer, não, viu? Eu estava triste porque uma das convidadas, que é uma professora indígena, não pôde vir, mas que bom que deu espaço para vocês falarem mais, porque é muita coisa. Estou super enriquecida com o aprendizado do nosso encontro, do nosso diálogo de hoje. Muito, muito obrigada.
Zulu Araújo, Clício Santana, muito obrigada. A casa é de vocês, viu? Vocês podem propor pauta, podem se propor a vir quando quiserem, porque isso aqui é um espaço nosso, ainda muito modesto, porque modesta ainda é o nosso domínio dessas formas novas, dessas tecnologias de comunicação. Ainda bem que as nossas tecnologias ancestrais são competentes, porque estão sempre nos negando o acesso às novas tecnologias, e a gente vai construindo e vai dando ao Brasil esse espelho que o Brasil precisa para se enxergar. Muito obrigada, Caroline, aí pela moderação do chat, a cada um e a cada uma de vocês, afronautas. Esse canal existe por vocês, né? Porque vocês não me deixam só e não deixam nossos convidados e nossas convidadas aqui solitários também. Então, e eu estou aguardando vocês no sábado. Cuide-se muito bem, porque eu quero todo mundo aqui no sábado, às 15 horas, quando nós vamos, mais uma vez, celebrar a vida e a trajetória da nossa eternamente bem lembrada Luísa Bairros. Já pode deixar seu like, já pode acionar lembrete. Aliás, já deu seu like na transmissão de hoje? Está no Facebook, está no YouTube, onde você está? Dá o like aí e já aciona também o lembrete da nossa atividade do próximo sábado. Estou aguardando vocês. Muito obrigada e até lá.